Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a palavra que eu trouxe hoje para meditar com vocês é aqui em Josué capítulo 24, a renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Amém, meus irmãos? Aqui nessa palavra, Josué vai narrando ali o povo, os feitos do Senhor por Israel. Ele vai dizendo ali, desde quando o Senhor tirou Abraão lá da parentela dele, falou para Abraão: sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão obedeceu, e aí dali em diante o Senhor foi fazendo, cumprindo as promessas dele na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó e de todo Israel. E ali ele vai falando aqui, narrando sobre a fidelidade de Deus, né, e sobre a aliança com Deus. E aqui, esse capítulo é todo sobre a renovação da aliança, porque aqui o povo já estava se despedindo de Josué. A Bíblia fala que logo depois Josué vai morrer. E Josué coloca entre eles aqui, agora, lá no 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses dos seus antepassados ou ao Senhor, o Deus verdadeiro. Então aqui Josué estava colocando ali para Israel uma escolha. Ela disse: olha, Deus já fez tudo isso aqui por vocês. Ele quer que vocês deixem para trás os ídolos de vocês, mas a decisão é sua. Assim como a decisão é minha e é sua também, né? Então a gente precisa decidir ter essa aliança com o Senhor, porque o Senhor, ele é um Deus de aliança, Deus de promessa. Então ele é um Deus que nos escolheu para se revelar a Jesus. E aqui a gente vê que a escolha é nossa. Nós precisamos renunciar às coisas do mundo, nós precisamos renunciar àqueles falsos deuses do nosso coração, que muitas vezes a gente acha assim, pode ser sim uma imagem de escultura, ou pode ser qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus no nosso coração, né? Então a gente precisa deixar para trás e confiar somente no nosso Deus. Não confiar no trabalho, não confiar no dinheiro, não confiar em coisas desse mundo, porque senão isso acaba se tornando um Deus na nossa vida. Então nós temos que declarar, assim como Josué declara aqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente decide isso, a gente faz a aliança com Deus. A gente fala assim: Deus, vou renunciar a tudo que me afasta do Senhor, vou renunciar tudo que não provém do Senhor e vou servir somente ao Deus vivo, Deus verdadeiro. Ele fala assim, Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos.
Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Ou seja, a todo tempo que eles iam transicionando, Deus estava com eles. Então, assim como Deus tinha transição para esse povo, Deus tem as transições dele para a nossa vida também. A gente precisa transicionar, a gente precisa crescer na nossa caminhada com Deus. E Deus tem esse crescimento para nós. Mas quando a gente está revestido de Deus, quando a gente está ali com a nossa aliança firmada com Ele, a gente consegue prosperar não na nossa força, mas na força do Senhor. E prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre todas as áreas. Prosperar na saúde, prosperar na vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele nos coloca no centro da vontade de Deus, né? E não tem lugar melhor do que a gente estar no centro da vontade do Senhor. Então o Senhor, Ele convida eu e você para a gente renovar essa aliança com Ele. Assim como Josué falou aqui. E desde lá, as transições lá do início de Josué, lá quando Moisés foi morrer e Deus estava transicionando Josué para levar aquele povo para a terra prometida, o Senhor continuou falando, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, seja forte e corajoso. E Deus fala para Josué, não aparte deste livro, nem de dia nem de noite. Então, o Senhor fala para ele que ele precisa se alimentar da palavra de Deus, não se apartar da palavra de Deus e sempre colocar os olhos naquele que é autor e consumador da nossa fé. E lembrar que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que cumpre o que Ele fala, é um Deus que faz a promessa, promete, garante tudo na nossa vida. Mas a gente precisa renunciar, fazer o nosso sacrifício. Lembra lá quando o sacerdote ia lá fazer os sacrifícios, colocava lá os animais e vinha o holocausto, o fogo do Senhor para tomar aquele sacrifício? Então nós também precisamos nos colocar como esse sacrifício vivo diante de Deus, para que Ele possa queimar do nosso coração tudo aquilo que não provém dEle. Tirar os falsos ídolos, tirar o engano da nossa vida, tudo aquilo que tira a gente do centro da vontade de Deus. Então, que eu e você hoje, a gente possa reconhecer a nossa dependência do Senhor para que a gente possa transicionar e ter esse crescimento que Ele tem para nós. Crescimento de maturidade, de um novo nível com Deus. Porque o Senhor quer que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. Cresça em buscar ao Senhor na nossa maturidade, na nossa fé. Que a nossa fé, a Bíblia fala que uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, né, já faz grandes coisas. Mas o pé de mostarda, ele é gigante. O Senhor, Ele não quer que a gente fique com aquela sementinha de mostarda a vida inteira. Ele quer que a gente cresça, né, e se torne ali a nossa fé uma árvore frondosa como a árvore da mostarda. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Então, medite lá no capítulo 24 de Josué, dessa renovação da aliança que o Senhor espera de nós, né? Que a gente venha ter essa sabedoria, esse entendimento do céu mesmo, de renunciar, tirar da nossa vida tudo que não é do Senhor e entregar a nossa vida a Ele, né? Como único e suficiente Salvador. Amém? Então, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, esse novo mês que se inicia. Em nome de Jesus.